Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Márcia, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu estou aqui de volta hoje para ensinar vocês como pintar o bule e uma laranja. O bule eu vou fazer na cor azul. A base do bule da laranja eu usei sépia, misturado com um pouco de siena natural. O fundo eu usei o verde glacial. Então, vamos começar? Primeiro eu vou usar o azul celeste. Eu vou falando as cores conforme eu for usando. Vou começar com o azul celeste. O pincel que eu estou usando é o número 12, é o Tigre 15112, cerda lixada. Eu vou cobrir essa parte toda aqui de baixo com azul celeste. Primeiro, cobrindo a trama toda do tecido, para não ficar nada sem tinta. Pode caprichar na tinta. O bule pode ser feito em outras cores, mas eu escolhi hoje o azul, que eu acho que fica bem bonito. Vou cobrir totalmente. Primeiro a parte de baixo do bule. Vamos fazer por partes. Para poder ficar com um efeito bem legal. Cobrindo bem. Eu também usei um pouco de clareador primeiro, para umedecer o tecido. Aí eu usei como base o clareador. Aqui a gente contorna. Primeiro vamos fazer essa parte aqui, para depois continuar as outras partes. Como já está totalmente coberto, agora eu vou vir com o azul turquesa. Azul turquesa da Acrylex. Eu vou vir aqui por debaixo primeiro, contornando aqui essa parte de baixo e puxando para cima, esfumaçando. Pode contornar também a lateral e puxa para cima para mesclar com o azul celeste. Sem cobrir totalmente. A gente vai fazer assim a parte de baixo. Vai contornar aqui o bico do bule. A gente vai mesclando. Agora aqui em cima também. Contorna e puxa para baixo. Mesclando com o azul de baixo, azul celeste. Contorna de novo a lateral e joga para dentro. Sempre contornando aqui esse bico do bule. Pode mesclar. Não precisa jogar no meio do bule, não. Só nas laterais. Nessas laterais dela, a parte de cima. E aqui a parte de baixo. Pode colocar um pouquinho mais de tinta aqui. Escurecer um pouquinho mais. E vai mesclando. Deixando a parte do meio sem essa tinta azul turquesa. Só em volta. Mesclando bem. Assim, esfumaçando. Agora eu vou fazer aqui essa parte de baixo aqui. Vou usar só o azul turquesa. Para dar a diferença, dar uma divisão aqui da parte de cima. Somente o azul turquesa, cobrindo essa parte toda.
puxando aqui também da lateral para dentro. Então, pra gente fazer a divisão da parte de cima, eu vou usar um pouquinho de azul marinho. Aqui também para fazer essa divisão. Não é muito. Vou fazer só as divisões do bule. A lateral, de novo, com azul marinho, que ele é mais escuro. Mexe um pouquinho, mas não precisa cobrir muito. É só pra gente ver a divisão do bule. Aqui também, a parte de cima. Azul marinho, esse aqui mais escuro. Na lateral também um pouco. É só para contornar e fazer a divisão. Para dar forma no bule. Pronto, já tá bem mesclado. Pode usar um pouquinho aqui embaixo, mas sem cobrir. Só a divisão, só o contorno. A parte de baixo ficou um pouco mais escura. Agora vamos continuar aqui na parte de cima. A mesma coisa que eu fiz aqui embaixo, eu vou fazer aqui. Azul turquesa. Cobre totalmente também essa faixinha dele. Toda mais uma mesclada aqui. Aqui, agora a gente pega um pouquinho de azul marinho também. Não é para passar por cima do azul turquesa. É só a divisão. Contorno para dividir. Agora a gente vai para a parte de cima. Eu vou usar o azul celeste na parte de cima, na tampa. Azul celeste novamente. Eu limpei o pincel um pouco no paninho. E vou usar aqui o azul celeste. Não vou lavar o pincel porque eu continuo usando azul. Então eu só limpei. Mas se fosse mudar de cor, fosse passar por uma outra cor diferente, aí teria que lavar o pincel. Ou trocar de pincel. Azul celeste aqui na tampa toda. E a gente vai contornar aqui com o azul turquesa novamente. Para fazer a divisão. Pode contornar e jogar um pouquinho para dentro. Contorna e joga um pouco para dentro aqui. Não precisa cobrir tudo. Agora eu vou fazer a tampinha. Vou usar de novo aqui o azul. Vou usar o azul turquesa. Cobriu a tampinha dele, aquele puxadorzinho de azul turquesa. Eu vou pegar aqui um pincel menor, só para facilitar mais, eu vou pegar o número 6, que ele é bem menorzinho, porque a tampa é pequena, então ele fica melhor para fazer. Quando o espaço que vai ser pintado for grande, a área for grande, a gente usa um pincel maior. Quando o espaço for pequeno, a gente usa um pincel menor. Aqui, contornar com azul marinho, também.
essa parte ficar mais escura. Agora a gente vai vir com... Eu vou deixar o bico e a alça por último. Agora a gente vai vir com um pouco de branco para fazer a luminosidade dele e também o volume. Aqui a luz, um pouquinho de branco sem excesso. Pode contornar um pouco aqui, só na parte de cima. E um pouco de brilho, de luminosidade aqui também no meio, que também ajuda a dar o volume. A gente vem dando batidinha aqui no meio. E depois a gente espalha para o lado. Assim, vai espalhando. Se ficar pouco, a gente bota um pouquinho mais, vai espalhando para o lado, para ele dar essa luz. Bate, espalha. Só na parte do meio. Até a gente ver quando é que tá bom. Já clareou. Já deu volume. A gente para. Aqui a gente faz a mesma coisa que fez em cima. Um pouquinho de branco aqui. Também para dar um pouquinho de luz. E um pouquinho aqui no meio. Também, para dar um pouquinho de luz. Aqui, por exemplo, pode colocar um pouco para clarear, dar um pouquinho de luz no bule. Pode jogar um pouquinho aqui em cima também. Espalha. Aqui também espalha. Para dar a luz e um realce, né? Depois que secar, a gente também consegue ver se precisa de algum retoque. Então agora eu vou para a parte do bico do bule, vou usar um pouco de clareador. A mesma coisa, vou continuar com o pincel sem lavar, porque eu vou continuar usando o azul. Azul celeste. Cobrindo também, totalmente. Fazendo o desenho aqui do bico. Cobriu totalmente. Então agora a gente vai dar a luminosidade e a sombra. Azul turquesa. A gente vai passar embaixo, na parte de baixo, que é a parte da sombra. Pode puxar um pouquinho mais para dentro, mesclando um pouquinho de azul marinho também, para ajudar a contornar, a fazer a divisão, jogando para dentro. Aqui já fez a divisão do bule para o bico. Então agora a gente vai vir com a luz. A luz vai vir na parte de cima. Um pouquinho de branco. E contornando com branco e espalhando. Contorna e espalha. Pode espalhar sobre o azul celeste. Eu vou vir com o pincel que eu usei, o 6, que ele é pequeno, vou fazer aqui também, ó. Pra ficar bem marcado aqui, ó, o bico do bule. Agora a gente vai fazer a alcinha do bule. Mesma coisa, clareador. Pode usar o mesmo pincel,
Ou se quiser pode mudar para um pincel menor. Eu vou mudar para um pincel menor, porque a alça é pequena. Vou usar de novo azul celeste. Vocês repararam que é tudo assim, azul celeste, azul turquesa, azul marinho e branco. São as cores que predominam esse bule. O clareador é só para umedecer o tecido e a tinta poder espalhar melhor. Agora de novo azul na parte de baixo, que é a parte da sombra. Azul turquesa. Azul turquesa aqui na parte de baixo, espalhando. E agora eu vou usar um pouquinho de branco também para dar a luminosidade. A sombra embaixo, a luz em cima. Pode espalhar, fazer essa divisão aqui, da alcinha. Aqui eu vou botar mais um pouquinho de azul marinho, só porque o branco ultrapassou um pouco. Só para consertar aqui. Isso acontece, às vezes a gente tem que fazer um retoque. No final, às vezes a gente vê que tem que fazer retoque. Então, o bule tá pronto, né? Aí eu vou fazer agora uma laranja. Vou fazer aqui só um retoquezinho. Bem leve. Depois no final vou ver se tem que fazer mais algum retoque. Então agora a gente vai fechar aqui a tinta azul. Vamos esquecer por enquanto as tintas azuis, azul turquesa, azul marinho, azul celeste. E eu vou fazer a laranja, para realçar bem esse bule, que vai ficar bem bonito. O amarelo, que eu vou usar, o laranja, vai ficar bem legal. Então, vamos começar aqui, vou trocar de pincel. Eu vou pegar aqui o pincel número 10. Vou cobrir a laranja toda com clareador primeiro. Isso aí é opcional, porque a pessoa pode usar diluente, o clareador, ou até não usar nada, somente a tinta. Isso é opcional, não é obrigatório. Eu só acho que facilita, por isso que eu uso. Eu acho que facilita bem. A tinta fica melhor de espalhar, corre melhor, cobre melhor. Quando você usa a primeira tinta, que vai usar outra tinta por cima, facilita dela mesclar uma na outra. Por isso que eu uso. Aqui eu vou começar pelo meio da laranja com o amarelo limão, somente no meio. Amarelo limão. Vou passar só no meio da laranja. Isso aqui é para dar o volume na laranja, tá? Agora eu vou usar amarelo ouro. A laranja é bem fácil de fazer. Bem mais rápida do que o bule. Agora o amarelo ouro. Cobrindo ela totalmente. Pode cobrir até essa aqui, ó, do cabinho. Depois a gente deixa por último isso aqui. Vai cobrir ela com amarelo ouro totalmente. Inclusive a parte com amarelo limão. Cobre o tecido bem. Tem que cobrir a trama do tecido bem. Não deixar nada sem tinta. E são dicas, né? Pode cobrir bem. Aí vocês podem ver que aqui o amarelo limão, ele não sumiu. Ele continua aqui. Pode até vir, botar mais um pouquinho aqui no meio só. É onde vai ficar
o volume da laranja. Agora a gente vai usar, deixa eu colocar mais um pouquinho. Agora eu vou usar a cor laranja. Depois eu vou deixar na descrição todas as cores que eu usei e os pincéis. Eu tô usando o número 10 aqui. A cor laranja eu vou contornar. Contornar e jogar pra dentro, esfumaçar. Pode contornar ela toda, esfumaçar, espalhar a tinta por cima do amarelo ouro. Bem esfumaçando, para poder uma tinta misturar com a outra. Depois que secar, elas vão se unir e vai ficar muito bom, muito bonito. Repare que eu estou usando o laranja só em volta. Eu não estou usando no meio da laranja. Puxa um pouco aqui pro meio, mas sem cobrir a parte do meio dela. A parte do meio continua clara. Pode espalhar bem. Não precisa fazer marquinhas, nada. É só espalhar. Agora a gente pega um pouquinho só de caramelo. Se não quiser usar o caramelo, também não precisa, porque o laranja fez efeito. Pode acentuar um pouco a cor com caramelo, se quiser. Escurecer um pouquinho só, mais na parte de cima. Aqui no meio a gente pode usar um pouquinho de branco. Bem pouquinho também, só para ajudar a dar um volume. Dar batidinhas. Assim, no branco, no meio. Somente no meio da laranja. Espalhe um pouco. Sem forçar muito, de leve. Porque quando secar ele vai dar o efeito. O efeito do volume, né? Então, essa parte está pronta. Eu vou pegar um outro pincel aqui, que eu acho que é o número 8 ou 10. Apagou. Vou fazer a folha. Mas pode ser o número 10. O número 10 vai ficar ótimo. Eu peguei aqui o verde maçã, que é uma cor clara, um verde claro. Pode ser também o verde folha. Vou cobrir a folhinha aqui. Como a folha é pequena, eu não vou nem usar uma cor muito escura. Deixa eu só fechar a tinta aqui, tá? Agora eu vou vir com o verde oliva, para contornar a folha. A folha é pequena, eu não vou fazer muito detalhada não, vou fazer ela bem simplesinha. Contornar. Vou jogar um pouquinho para dentro aqui, na parte de baixo. Aqui eu vou fazer o meio dela, jogar para cima. Bem simples. Uma coisa simples, não é muito complicada. Agora eu vou pegar o branco para fazer aqui o branco para baixo. E aqui o branco na parte de cima para dar a luminosidade dela. Contorna e joga para dentro. Não precisa nem ser muita tinta, porque a folha é pequena. Aqui, contornou,
jogou pra dentro. Vou jogar mais um pouquinho de verde, porque caiu muito branco. Aqui. É porque a folha é pequena, aí caiu muita tinta. Pronto. Agora a gente vai fazer aqui o cabinho dela. Vou usar a mesma cor que eu usei na folha, o verde maçã. Pode ser também o verde folha. Vou contornar com o verde oliva. Eu tô usando aqui o pincel número 0. É o 409 da Condor. Pode ser qualquer pincel número 0. Vou puxar aqui o cabinho pra cima com o verde oliva também. O verde maçã é muito clarinho. Pode ser, eu acho que o verde folha ficaria melhor. Aqui eu vou colocar um pouquinho de luz, bem pouquinho de luz aqui no cabo dela. Os pichelos na folha. A laranja tá pronta. Ficou bem bonito, realçou bem com o bule. Agora o bule, a gente vê se precisa de mais alguma luz. Agora que ele já secou um pouco. Se quiser, pode colocar um pouquinho mais de branco aqui, ó, no meio, para dar um pouquinho mais de luz. Espalhar um pouco aqui o branco, para ele ficar um pouco mais iluminado. E dar um pouco mais de volume também, nessa parte do meio dele. Espalhando bem. Acho que já tá bom. Puxando aqui pra baixo. Bom, acredito, eu acho que já está bom. Então, pessoal, o pano ficou assim. O bule azul com a laranja. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou disponibilizar o risco no meu Facebook, no meu Instagram. Vou colocar o link na minha descrição aqui do YouTube. E eu agradeço a todos vocês. Agradeço a todos que já se inscreveram. E peço quem não se inscreveu ainda que se inscreva. Curtam, compartilhem, comentem. Eu respondo a todos. Agradeço muito a todos vocês e aguarde o próximo vídeo. Beijos, tchau.